Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Na edição de hoje nós temos reportagens muito interessantes. No primeiro bloco, eu converso com Álvaro Chita, da Dry Clean ABC, lavanderia da Praça Kennedy, onde eu lavo as minhas roupas já há muitos anos, uma empresa de responsabilidade social e ambiental, tanto que o senhor Álvaro Chita nos conta hoje sobre a aquisição de duas máquinas de lavar moderníssimas. Uma delas é uma super máquina que vai permitir a economia de 60% no consumo de água e também uma economia considerável no consumo de energia elétrica. Eu converso com o senhor Álvaro e lembro que a mesma roupa lavada em casa consome em média 4.000 litros de água contra 1.600 de uma lavanderia, ou seja, a lavanderia consegue fazer o mesmo serviço com 40% de redução do custo de água, o que é um benefício para toda a humanidade. Além disso, nesse programa de hoje a gente tem várias entrevistas na Associação Paulista de Medicina, subseção de São Bernardo do Campo, em Diadema, porque a gente cobriu a solenidade de lançamento do livro Casa do Médico, que conta os 57 anos de história da APM São Bernardo do Campo e Diadema. Nesse programa, Newton Molina, que é presidente do Conselho de Administração da Mongeral Aegon, fez uma palestra bastante interessante sobre previdência oficial, sobre previdência privada e chega a uma conclusão interessantíssima. É mais vantajoso para o usuário investir na Previdência Social, no INSS, do que na Previdência Privada. Ele falou isso numa palestra em que estava o prefeito de São Bernardo do Campo e ex-ministro da Previdência, Luiz Marinho, que nos concede entrevista. Também falou com a gente o Florisval Meinão, que é presidente da Associação Paulista de Medicina de São Paulo e, claro, o presidente da APM São Bernardo do Campo e Diadema, Dr. Marcelo Ferraz, que fez um pronunciamento no lançamento do livro. Ou seja, tem muitas informações importantes neste programa que eu tenho certeza de que você vai gostar de assistir. Antes de começar a entrevista com o Álvaro Chita, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já! Revista começa com R, regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e num momento que se fala muito de consumo de energia, consumo de água, de sustentabilidade, de responsabilidade ambiental, eu volto a gravar aqui na Dry Clean ABC, a minha lavanderia, com o seu Álvaro Chita, que acaba de fazer um investimento importantíssimo do ponto de vista da sustentabilidade. Essa nova máquina de lavar roupas aqui, que a Dry Clean acaba de instalar, além de trazer mais qualidade para o cliente, traz mais economia. É isso mesmo, seu Álvaro? É isso mesmo. Comprovado. Eu aconselho todo mundo que tenha lavandaria a se modernizar, porque nós temos que acompanhar os tempos. E essas máquinas que vêm da Europa, elas estão mais avançadas na tecnologia. E para nós são muito importantes. Eu gastei muito dinheiro, mas não estou arrependido, estou contente. Porque senão eu estaria andando para trás. Não estava parado no tempo, estava andando para trás. Então eu quis andar para a frente. É sempre que eu quero fazer, é acompanhar os tempos. Por isso, esta máquina que nós adquirimos duas, mas esta é uma máquina, super máquina, sofisticada, tem um sistema avançado que pode substituir uma lavagem a seco, se for o caso, se for preciso. Nós temos o serviço completo, mas se for preciso, esta máquina substitui a lavagem de máquina a seco. E também pela economia, que nos deu uma economia muito grande na parte da água, 60%. 60% de economia no uso da água. Joaquim, incrível. E também, na parte da energia, enquanto a outra máquina que estava aqui, no lugar desta, tinha um motor de 5 cavalos, esta máquina está consumindo a equivalência
a uma lâmpada de 200 watts na parte da energia. E essa que está aqui do lado, a mesma coisa, embora esta máquina seja normal e esta seja uma máquina super máquina, sofisticada. Essa é a super e aquela é normal. Esta é o Wet Clean. A diferença básica da super máquina para a normal qual que é? É que esta tem dois sistemas. Tem um sistema sofisticado e o sistema normal. Esta tem suspensão e esta não. Agora, quando o senhor fala de economia de água, isso interessa também para o seu cliente diretamente. A gente vê até uma briga aí do poder público para questionar o preço da água pago no atacado. Eu estava lendo uma reportagem, existe até uma calculadora para as pessoas poderem saber o quanto elas usam de água em casa quando se lava uma roupa. Eu fiquei espantado ao saber que para lavar roupa de uma pessoa todo dia em casa, a gente consome em média 4.000 litros de água. Enquanto essa mesma roupa lavada na lavanderia, ela cai para 40% disso, é 1.600 litros de água. Com essa máquina, o senhor consegue reduzir ainda mais esse consumo. Isso se reflete, primeiro, em que as pessoas deixem de gastar a água em casa, que hoje está cada vez mais caro, o preço da água não está barato, e outra, colaborando também com a sustentabilidade. Aqui em Santo André mesmo, a gente vai passar inevitavelmente agora em dezembro um processo de rodízio, já foi anunciado pelo superintendente do Semasa, ou seja, as pessoas que optam pela lavanderia, no fundo, estão fazendo uma economia e ajudando o planeta, né? Sim, com certeza, foi baseado nessas coisas todas que estão acontecendo, que nós resolvemos nos modernizarmos, pegar topo de linha, comprovadamente económicas, tanto na economia da água como na economia da energia, que são coisas que a gente temos sempre com medo do futuro. No caminho que as coisas estão levando, a gente temos que andar sempre prevenidos para podermos ir vivendo. Legal. Isso é o que eu penso. Essas máquinas, é aqui a máquina, a marca Girbau, é uma das melhores que está no mercado atualmente. Eu escolhi, vi várias, mas optei por esta marca. Ou seja, é um investimento alto, mas que vale a pena. Vale a pena, vale a pena. E isso pensando também no seu cliente, porque além de tudo, a gente já falou disso em outras oportunidades, mas é sempre bom frisar, quando a pessoa lava a roupa em casa, se lavar no tanque, vai esfregar demais, coloca sabão demais, na própria máquina de lavar, acaba desgastando mais a fibra. Aqui, vocês têm a medida exata do sabão, do detergente, daquilo que é usado, a durabilidade do tecido é maior, né? Sim, claro. E estas máquinas, você fez uma pergunta muito importante, que é preciso que muita gente saiba, que essas máquinas são sofisticadas em tudo, é top de linha mesmo, em todos os aspectos. Porque a parte do sabão, ela pede só a quantidade necessária, só usa a quantidade necessária. Se nós colocarmos aqui uma peça de roupa, ela pede água para uma peça só e o sabão para uma peça só, o ingrediente. Você vai usar o sabão estritamente necessário. Necessário. Se puser duas, é para duas, três é para três. E eis, assim por diante, tudo o que a máquina tem, é tudo completamente muito sofisticado, muito económico. Olha, eu estou bobo. Eu vi as máquinas funcionando por aí, antes de comprar, examinei, pensei, e resolvi comprar porque ela tem uma economia muito grande, não é só na água e na energia, mas também nos produtos. Tá ótimo. Ela pede só o necessário. Tá ótimo. E esta é simples, mas também usa só a quantidade necessária. 1/4, 2/4, 3/4 ou cheia. Por isso que reduz a economia da água e da energia. Parabéns pelo investimento. Eu acho que eu gosto de ressaltar o papel do empreendedor. O empreendedor é isso. É diferente do empresário, ele é mais que empresário. O empreendedor, além de oferecer um produto, ele pensa na sociedade, ele pensa no planeta, ele pensa no meio ambiente. E o senhor faz isso com esse investimento. A gente vai voltar aqui mais vezes para mostrar. Eu venho aqui toda semana porque eu sou cliente da Dry Clean, direto. Obrigado. Parabéns pelo investimento e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, Joaquim. E espero que o povo entenda e que aceite testar o nosso novo equipamento, que é muito bom, muito sofisticado. A roupa sai linda, brilhando, as mulheres estão muito contentes. Não tem a menor dúvida.
Álvaro Chita, da Dry Clean ABC, aqui na Praça Kennedy, em Santo André, conversou com você. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já! Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Senhoras e senhores, há pouco tempo, em outubro, na solenidade do Dia do Médico, eu fiz uma comparação com o ano de 1958, um pouco mais extenso. Hoje eu não vou contar toda a história, porque senão fica meio enfadonha, mas 1958 foi um ano muito importante para todos nós. No Brasil, claro, a gente pela primeira vez conquistou um campeonato mundial de futebol, em 1958. Foi lançado o DKV pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek. A Dalgisa Colombo ganhou um concurso de Miss Brasil e que mudou a história da moda nesse país. Maria Esther Bueno conquistou Wimbledon. Enfim, muitos fatos importantes, relatados inclusive num livro chamado 1958, o ano que não devia acabar, do meu xará Joaquim Ferreira dos Santos, que também nasceu em 58, assim como eu. Mas o dado mais importante de 58 para a gente aqui é a criação, pelo Dr. Enzo e vários amigos, da Sociedade Médica de São Bernardo do Campo, que mais tarde viria a ser a Associação Paulista de Medicina, que hoje comemora esses 57 anos de existência com o lançamento desse maravilhoso livro, que depois vocês vão ter acesso, chamado A Casa do Médico, porque aqui é, de fato, a Casa do Médico. Para falar sobre o lançamento desse livro, para falar sobre a importância dessa reunião de hoje, eu convido o presidente da APM de São Bernardo do Campo e Diadema, Dr. Marcelo Ferraz. Inicialmente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todas as autoridades e a todos os colegas presentes neste evento, que é muito importante para nós, pois é o lançamento do livro da nossa regional. É uma história que começa em novembro de 1958, ou seja, são 57 anos de muito trabalho, muitas lutas e muitas conquistas. O maior objetivo do livro foi registrar neste período, desde quando a Sociedade de Médicos era apenas uma ideia, passando pela sua criação, quando a Associação Paulista de Medicina Regional São Bernardo do Campo e Diadema tornou-se uma realidade, até os dias atuais. Além da retrospectiva contendo várias fotos de nossos arquivos, incluindo a ata da primeira reunião, podemos acompanhar também o desenvolvimento da cidade de São Bernardo do Campo. É a partir dos registros escritos dessa sociedade que podemos acompanhar os fatos, situando-os cronologicamente, para podermos conhecer as etapas do seu aperfeiçoamento. O resgate dessa história é fundamental para que o conhecimento não se perca no tempo. Este livro é um presente para todos os nossos colegas e uma homenagem aos que idealizaram, criaram e fortaleceram esta regional que tanto nos orgulha. Sinto-me emocionado em participar deste momento e aproveito para parabenizar meus colegas que, desde 1958, mantiveram viva esta instituição. Agradeço a todos que participaram desse árduo trabalho, com afinco, para que esta missão se concretizasse
e a todos que dedicaram um tempo das suas vidas para manter essa história viva, registrando assim a fonte de conhecimento da nossa evolução. Muito obrigado a todos. O Dr. Marcelo Ferraz fará a entrega de uma placa ao Dr. Eleusis de Paiva, ex-deputado federal, pelo seu trabalho em defesa da categoria médica. Dr. Marcelo, por favor. Dr. Eleusis, por favor. Doutor Eleusis, eu o convido para ficar ao palco. Por favor, doutor Eleusis, fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Prometo ser extremamente breve. Viu, Porto? É um perigo. Médico adora falar. Médico e político aí é temerário dar a palavra. Mas queria agradecer muito ao nosso presidente, Marcelo, e sinto emocionado com essa homenagem. E mais bonito aí ver a sua presença, Marcelo, junto com o doutor Enzo, né? Primeiro presidente, o último presidente, mostrando a história muito bonita dessa regional. Eu passei a ter muito contato a partir de 95, né, na época que nós assumimos a APM estadual, eu, meu amigo Floresval. Cadê o Charles? Charles estava junto também, nosso diretor de comunicação, né? Era o primeiro grupo, e nós tivemos a grata satisfação de ser um parceiro grande do Luiz Carlos João, que era o presidente. Depois, se a memória não me falha, peguei o João Parigi, que eu não vi, está ali, 2 mandatos de João Parigi, também um guerreiro. Aí depois do João Parigi veio o Romildo, né? Que psiquiatra, entre Araçatuba e São Bernardo do Campo. Não sei porque psiquiatra todo mundo ri, né? Eu tenho medo porque se ele me vê é capaz de me internar, ele vai falar que o tratamento não é ambulatorial. E aí pegamos o Arthur depois, foi um grande parceiro nosso, e depois do Arthur, o Porto, que está aí. Então, eu só tenho que agradecer a vocês esse simbolismo, essa homenagem. Espero continuar tendo a oportunidade de conviver com vocês. Meu amigo Thomas, um grande abraço a você, presidente, prefeito de São Bernardo do Campo, cidade maravilhosa. Vossa Excelência é um homem, um político de muita sorte, né? Governar São Bernardo do Campo, essa cidade muito acolhedora, uma das cidades mais fortes aqui do nosso ABC. Então, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a todos e muito obrigado pela homenagem de coração. E agora, com a palavra, Nilton Molina. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao doutor Marcelo o convite, cumprimentar o doutor Floresval, presidente da PM de São Paulo, doutor Eliezer, que foi o nosso homenageado de hoje, e em nome do deputado Orlando Morando, cumprimentar os demais autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores, e de propósito deixei por último o nosso prefeito, Luiz Marinho, que nesse momento eu não vou considerar perfeito, vou considerá-lo ex-ministro da Previdência. E entendo que será um atrevimento da minha parte falar sobre a reforma da Previdência na presença de quem certamente viveu com uma intensidade que eu não vivi os problemas da Previdência. Que eu fizer uma pergunta sobre o que vocês acham do nosso INSS, eu teria uma resposta só: pago muito e recebo pouco. É verdade? Eu vou tentar demonstrar que não é bem isso. Pagamos pouco
para receber muito. Não é fácil demonstrar isso. Eu dizia, ministro, que uma das coisas que eu vou falar é sobre o financiamento do regime geral e tentar demonstrar, porque uma outra coisa é muito comum isso, e nós que trabalhamos em seguro de vida e previdência, é comum encontrarmos um indivíduo e não, se fosse permitido, eu não pagaria o INSS. Eu ia fazer um plano privado, que seria muito melhor. E vou dizer ao senhor o seguinte, eu participei da criação de 3 companhias, Bradesco, Icatu e Mongeral. E os departamentos técnicos dessas companhias, de uma certa forma, foi criado comigo mesmo, etc. Eu vou demonstrar contas aqui que diferenciam o INSS dessas companhias, da minha companhia, por exemplo. Provar que o INSS é muito melhor do que o seguro privado. Ministro, eu acho que o INSS precisaria de um bom marqueteiro para tentar contar a verdade do seguro social. Mas a imprensa normalmente fala da expectativa de vida sem explicar que expectativa de vida ao nascer é uma coisa e na idade atingida é outra. Ao nascer, foi muito agressivo, aqui em 1960 até 2012, o azul mistura homens com mulheres, Brasil era 55 anos e hoje já estamos praticamente com 75, numa curva ascendente. Onde vai dar? Tem de tudo aí a nível de especulação. Já tem estudiosos que dizem que o nenê que vai viver 150 anos já nasceu. Como diria o italiano, se é vero, è bene trovato. Não sei se é verdade, mas pode ser que seja possível. A expectativa de vida ao nascer é isto. Mas o que importa para a Previdência não é a expectativa de vida ao nascer. É a esperança de vida na idade atingida. O que significa isso? Eu tenho 80 anos. Você tem quantos anos? 45, um menino. A minha probabilidade de atingir 81 anos é infinitamente maior que a sua. Isso é esperança de vida na idade atingida, e isso tem a ver com a Previdência. Eu nasci em 1936. Quando eu nasci, a esperança de vida ao nascer de homem brasileiro era 44 anos. Se a minha geração fosse estatisticamente comportada, e não tivesse usufruído dos benefícios da longevidade, teria morrido essa geração, na média, em 1980. 36 mais 44. Estamos em 2015. E se agora eu consultar uma tábua de esperança de vida na idade atingida, eu vou verificar que uma seleção de pessoas na minha idade, de 80 anos, terão mais 7 anos de vida, na média. Isso significa que alguém morre hoje e alguém daqui a 14 anos. Eu sou esse cara do 14, já combinei com o cara lá em cima, já até fiz assim um dízimo adiantado, alguma coisa. O que significa isso? Eu disse que se a minha geração fosse comportada, ela teria morrido na média em 1980. Então, em 15 mais 7 na média, já não estou me contando, hein? Só na média, 7. A minha geração vai morrer em 2022, 42 anos depois da escalação. Esse é o impacto da longevidade no custeio da Previdência Social. O Brasil era um país jovem, hoje é remediado, e no curto prazo será um país velho, e temos problemas de sustentação dessa população mais velha. Vamos falar um pouco agora sobre os velhos e as consequências sociais e econômicas dessa tal velhice, terceira idade, quarta idade, melhor idade, tudo mentira. Não é melhor idade coisa nenhuma. Quem são e onde estão os brasileiros com mais de 60? Esse gráfico é muito interessante e demonstra a velhice do país. Hoje, os idosos representam 11% da população brasileira, mas não é isso que eu quero falar isso aqui, ó. Pegando todos os brasileiros, jovens, velhos e meninos, mistura tudo, e 51% da população no Brasil tem, na média, 30 anos. 2014. Andamos apenas 15 anos.
Mesma coisa, mistura todos os brasileiros, 50% terão, na média, 39 anos. O Brasil vai envelhecer 9 anos em 15. O INSS tem uma série enorme de benefícios e nesse momento eu vou excluir os auxílios-doença, os acidentes, salário-família, acidentário, assistenciais, etc. E vou me fixar numa conta só de 4 benefícios, que são os benefícios clássicos de um sistema de previdência. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, por invalidez e pensão por morte. Pensão por morte eu não aguento, eu tenho que falar alguma coisa. O Brasil ele é uma jabuticaba e um ponto fora da curva para muita coisa. E pensão por morte é uma delas, né? Eu fui almoçar comigo coroa, meu contemporâneo, 81 anos, viúva há muito tempo. E me disse, estou namorando com uma garota, ela está me adorando. Quanto é? 30 anos. Que bom. E ela agora está forçando para casar. Ela está tão satisfeita comigo. O idiota, não tá, ela está casando é com a pensão dele. Um outro amigo meu conhecido, também tem 60 anos, e casou com uma garota. Falei, como é que você cantou ela? O que você falou? Falei que tinha 80, porque aí ela percebeu que ia morrer rápido. Se ele falasse que tinha 40, não casava com ele, um estrupício daquele, tá certo? Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Um pouquinho mais demonstrar, porque é importante a gente entender como é que estamos no mundo, não é isso? E vou tentar demonstrar que o Sistema Brasileiro de Seguridade Social é um ponto fora da curva na análise internacional. Antes, despesa do Estado brasileiro com Seguridade Social. 88, na nova Constituição. INSS custava 2,5% do PIB, regimes próprios de funcionários públicos, 1,5% do PIB, auxílios, 1% do PIB, saúde, 4%, total 9% do PIB. Isso era o Brasil de 98. Brasil 2014, INSS. Não é déficit, é custo, tá? Custo sobre PIB. 8% sobre INSS, 5% regimes próprios, 4% auxílios, saúde, mesma coisa. Total 22%. Sobre PIB. Ou seja, 22% do total do que o Brasil produz vai para esse arco um pouquinho mais extenso, que eu chamo de Seguridade Social, porque pegou regime de previdência, pegou auxílios e pegou saúde. Esse número aqui está errado, aqui é 23,4%, é carga tributária total em relação ao gasto com seguridade. 98, 23,4% era carga tributária no Brasil, seguridade gastava 9%, era 44% da carga tributária. Já era alto. Se você comparar com outros países do mundo, o Brasil em 88, na Constituinte, já gastava 44% do que arrecadava de impostos em Seguridade Social. 2014, 36% da carga tributária, 22% a Seguridade, 61% da carga tributária para benefício. Qualquer evento de formadores de opinião, empresários, todos nós reclamamos por baixar os impostos. Faz parte do nosso discurso. Quero lembrar que 61% dos impostos já estão comprometidos em Seguridade Social. E para baixar isso a um nível desse aqui, de 40 anos atrás, precisamos de 50 anos. 50 anos. E não faz, ninguém vai fazer mais barato do que isso, a não ser agredindo direitos adquiridos. E esse gráfico é meio chatinho, mas dá para entender. Nesse eixo, gastos sobre PIB em seguro social, tá? Só em previdência, ok? Esquece saúde. Nesse eixo,
gasto sobre o PIB, de 0 a 20, não é isso? Nesse eixo, população, percentagem da população com mais de 65 anos. E pego de pronto um país velho e rico, Japão. Japão tem mais ou menos, tinha aqui em 2007, ok? Tinha 19% de pessoas com mais de 65 anos e gastava 10% do PIB. O país mais velho do mundo gastava 10% do PIB. Brasil, nesse momento, tinha alguma coisa como 6% de pessoas com mais de 65 anos e é o único que já gastava nessa época 11 ou 12% do PIB. E nessa divisão aqui, o Brasil é o único país que está nesse ponto. Vamos pegar um país muito rico e mais velho que nós, Estados Unidos. Tinha, nesse momento, mais ou menos 8% de pessoas com mais de 65 anos e gastava 13%. Tinha 13%, desculpa, da população com mais de 65 anos e gastava 8% do PIB. Um jovem brasileiro e um jovem americano. O jovem americano, 22, 23 anos, primeiro emprego. Sobe no departamento pessoal e recebe as instruções do chefe do departamento pessoal. Você vai ganhar tanto por mês, 3, 4 mil dólares, etc. O horário é esse, etc. E você vai pagar 5% de Seguridade Social. E você, aos 67 anos, que é agora isso, né? Aos 67 e não antes, você vai se aposentar pelo Social Security, e que hoje é alguma coisa, um pouquinho mais, 20% a mais do que um salário mínimo. Não que um seja o mínimo, um é o máximo. Alguém pode dizer, ué, são 1.500 dólares. Mas com um salário mínimo americano, você vai morar debaixo de uma ponte, como o brasileiro também mora debaixo de uma ponte. A única vantagem é que a ponte aqui chama João e lá chama John, mas é uma ponte. Esse cidadão americano vai receber uma outra informação. Querido, aqui é o seguinte, aqui não tem SUS. Não tem SUS. Os Estados Unidos não tem SUS. Nem sei se todo mundo sabe disso. Os Estados Unidos tem 2 programas de seguro social, de seguro-saúde social. O Medicaid e o Medicare. O Medicaid, você tem, para usar o Medicaid, que é estatal, obrigatoriamente você tem que provar regime de pobreza, não pode ter renda, qualquer renda. Aí você pode usar o Medicaid. E o Medicare é para os aposentados pelo Social Security. Porque a sociedade americana entende que se você foi contribuinte 40 anos no seguro social, você contribuiu para a sociedade. Então, você está aposentado, você merece um prêmio. Você vai ter um bom sistema. É mantido pelo Estado, ele é promovido pelo Estado, né, e mais de execução primária, privada. Mas é um bom sistema, é um SUS com boa qualidade. Aqui no meio ficou quem? Toda a PEA, não é isso? Toda a população economicamente ativa americana não tem nenhum serviço de seguro-saúde. Ou compra um produto pessoalmente, não é isso? Ou a sua empresa tem um programa. Então, esse jovem americano desce a escadinha do departamento pessoal com uma convicção. Eu não posso gastar tudo, eu não posso consumir. Eu tenho que poupar. Poupar para a minha aposentadoria e comprar um plano de seguro-saúde. O jovem brasileiro, mesma coisa, 23 anos, sobe o departamento pessoal, recebe as informações, não é isso? Recebe as informações, vai ganhar tanto, vai trabalhar em tal lugar, etc. Vai pagar 8% de benefício do seguro social, você pode se aposentar a partir dos 50 anos de idade, 52, 53. E para a saúde, e o máximo de benefício será equivalente a R$ 4.600, e você tem aqui o SUS, etc. Tal. Esse garoto desce da escada com uma convicção: posso gastar meu salário, não preciso ser previdente, o Estado vai me dar tudo isso. Então, é uma falácia admitir que o brasileiro é imprevidente. Não, ele não é imprevidente, ele recebeu um sinal trocado, vai consumir, em vez de receber o sinal trocado, vai poupar. Então, isso demonstra, na verdade, que nós estamos muito atrasados para falar seriamente da reforma do seguro social brasileiro. Finalmente, vamos falar um pouquinho da reformulação do atual sistema de previdência, ou criar um novo. Veja, disse que em 1974 sugeri
para o ministro Nascimento Silva a criação de um novo sistema de previdência, sem nem arranhar direitos adquiridos e nem pressupostos direitos de quem está um novo trabalhador. E a curva era mais ou menos o seguinte: ia crescer durante mais 20 anos, 25 anos, o custo, ele ia se estabilizar e depois demoraria mais 25 anos para voltar a patamar simplificado. Em 1994, eu e um grupinho de entidades fizemos na USP, com o professor Hélio Zilberstein, na época, 94, antes do governo dos eleitos, um novo programa, idêntico, um novo sistema para o novo trabalhador. Tese é a mesma, era 94, estaríamos hoje no pico da despesa, não é isso? 20 anos depois, estabilizaria um pouquinho e teríamos mais 20, 25 anos para descer. Não tivemos interlocução. Novamente repetimos isso no início do governo Lula, mesma coisa, igualzinho, com a modernidade possível. Nos dois governos, Fernando Henrique e Lula, ganhamos alguma coisa. A emenda 20, a emenda 40, a emenda 20 possibilitou o fator previdenciário, a emenda 40 possibilitou os atuais fundos de previdência fechada dos funcionários públicos, que eu não vou me deter muito nisso, que levaria muito. Mas as duas, eu diria, uma palavra que eu não gosto, mas foram o que politicamente era possível fazer naquelas duas épocas, demos passos absolutamente tímidos nesse momento. Até pouco tempo atrás, até, na verdade, às vésperas do início do primeiro governo do presidente Lula, a gente ainda imaginava que era possível um novo sistema sem mexer nada no atual. A notícia ruim é que não dá mais. Portanto, ao mesmo tempo, nós temos que ter um novo sistema, um novo trabalhador, e nesse caso não tem regime especial para empregado público, para militar, nada. É um regime para brasileiros, um novo sistema, para um novo trabalhador. Mas é inevitável, minha gente, é inevitável e urgente mexermos no atual sistema, pelo menos em 3 coisas. Desvinculação dos benefícios mínimos do salário mínimo. O Brasil tomou uma providência interessante e muito boa para a sociedade, que foi valorizar o salário mínimo, por além da inflação. Perfeito. O imperfeito é transferir isso como ganho de produtividade para o aposentado. Tem que terminar. Idade mínima de aposentadoria, programada para 65 anos. Não pode ser amanhã, a partir de amanhã, 65, mas que leve 10 anos para chegarmos a 65 anos. E, finalmente, terminar os privilégios. Professor, mulher, regra das pensões. Eu dizia há pouco o negócio da pensão das mulheres. Há muito tempo atrás, o ministro era... esqueci sempre o nome dele. O ministro... Não, bonitão, sabe? Sei que foi ministro das fotografias de ministro bonito lá, o Rafael de Almeida Magalhães. Eles se achavam Latin Lover e tal. Fomos fazer uma conferência na Bolsa do Rio de Janeiro para mulheres executivas financeiras. E o Rafael se sentiu seguro, naquele auditório, de falar das pensões, que era um absurdo, etc. Ele se sentiu muito seguro, por 2 razões. Ele achava que era um cara muito bonito e que as mulheres não iam querer rasgar a roupa dele, não de raiva, mas de contentamento. E, ao mesmo tempo, eram executivas financeiras. Só faltaram bater no Rafael. A mulher tem dupla tarefa? Tem, é verdade. Veja, mas é cultura. Eu tenho caso nos Estados Unidos, apartamento grande, nem quarto de empregado existe. Eu estou no Brasil, eu não lavo louça para minha mulher, nem ela me pede. Lá eu lavo roupa, lavo louça. Não existe, portanto, para o americano, a nível de cultura, esse trabalho só da mulher. Tem que acabar isso no Brasil. O primeiro conselho que eu daria para a indústria de construção civil: não façam mais quarto de empregada. Começa a cultura pelo básico, tá certo? Bom, mas enfim, isso é o mínimo que tem que ser feito. E estou me referindo aos aposentandos, e não aos aposentados, tá certo? E agora falar um pouco sobre o que a gente entende como uma reforma do sistema. Basicamente, quer dizer, a base do novo sistema, segregação entre previdência e assistência, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Uma coisa é tesouro, outra coisa é financiamento sob folha.
Não, tem nível de consciência, mas quando a gente junta tudo isso, nas aposentadorias, por exemplo, no rural, você bota na conta do gasto previdenciário. É previdência, sim, mas financiado por tesouro e não financiado por folha. Né? Segregação entre benefícios de risco e benefícios programáveis, classificação de benefícios programáveis, enfim, uma série de detalhes que são técnicos, eu não vou gastar tempo em cima disso, para a elaboração de um novo programa que se resume no seguinte: um pilar de benefícios assistenciais universal. É para todo brasileiro. Uma X idade, contribuiu ou não contribuiu, tem esse benefício básico que é mínimo, que não é salário mínimo. A gente pensa, na verdade, uma cesta básica de índices de consumo de terceira idade. A gente retira desse rol de consumo camisinha de Vênus e coloca Viagra. E aí forma a cesta da terceira idade. A gente imagina nesse programa que esse benefício assistencial seria alguma coisa como o equivalente a uma cesta básica de índice de terceira idade. E depois você tem os benefícios previdenciários, os de risco e os programáveis. Os de risco são mutualidades, como fosse seguro, não é isso? E os riscos, os programados, que são aposentadorias, uma relação umbilical entre o que você paga e o que você recebe. Mesmo que no regime de repartição. Ou seja, não tem essa coisa de eu achar que ganhava 30 mil e deveria receber 30 mil de aposentadoria sem nunca ter pago. E, finalmente, a estrutura básica, a previdência básica e a complementar. A básica, 2 pilares. O pilar da repartição, que é hoje o nosso INSS, financiado sob folha, com benefício máximo de 3 cestas básicas. Mais uma que ele recebeu como benefício assistencial, você tem 4 cestas básicas, que em termos de valores de hoje seriam 2 salários mínimos. E desses 2 salários mínimos, até um teto que a lei vai estipular, que hoje seriam R$5.000, pilar de capitalização. Benefício definido, vais receber aquilo que tiver capacidade de você mesmo acumular. E fora disso, os benefícios da Previdência Complementar. No news, nada novo. Modelo clássico, hoje em dia, no mundo inteiro. Financiado, repartição, os empregados 8%, o regime de capitalização 8% e o empregador 7,7%. Sobre os tetos de cada benefício. Porém, teremos que financiar o quê? A transição. Atenção, as empresas terão que continuar recolhendo 20% sobre a remuneração total da folha para financiar a transição, que nessa conta serão alguma coisa em decadência, não é isso? O valor em decadência é alguma coisa como 40 anos, que é a herança que recebemos. Bom, o que eu tentei dizer até aqui, né? Tentei dizer que Deus é brasileiro, não é? Temos um país com 200 milhões de consumidores, não temos terremotos, não temos tsunamis, não temos nada disso. Falamos a mesma língua, temos um país estável, o país está demonstrando a sua estabilidade frente a crises, etc. Portanto, temos um país maravilhoso. Repito, temos um país maravilhoso. E ainda temos tempo de torná-lo mais maravilhoso ainda. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Nilton Molina. Agora, convido a todos para um coquetel de lançamento do livro Leimer. Obrigado. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região.
há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Hoje a gente comparece aqui ao auditório da Associação Paulista de Medicina, subseção de São Bernardo do Campo e Diadema, para o lançamento do livro que comemora os 57 anos da entidade, a Casa do Médico. Eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o presidente da APM de São Paulo, Dr. Florisval Meinão, uma solenidade bastante importante nesse momento. O senhor falava no seu pronunciamento aí que essa diretoria do Dr. Marcelo Ferraz faz de trazer e de resgatar a história dos médicos, da categoria médica, e é sempre necessário se fazer isso, né, doutor? Sim, é um evento muito significativo, porque resgata a luta que os nossos colegas, os nossos antecessores tiveram ao longo dos anos para, de um lado, garantir a defesa do médico na sua relação com a sociedade, no mercado de trabalho, etc., para garantir que ele possa aplicar todos os seus conhecimentos técnicos e científicos em prol da população, mas também lutar por um sistema de saúde que seja justo, que leve efetivamente a saúde a todos os brasileiros, como preconiza a nossa Constituição. Então eu acho que esse é um evento marcante, porque ele resgata a história de uma associação tão importante como a Associação Paulista de Medicina de São Bernardo, de Diadema, assim como a APM estadual e as regionais, que tem essa história de luta em prol de benefício da população. E é importante esse relacionamento com todas as regionais, né? Porque isso engrandece o trabalho da associação. Essa é a grande força da Associação Paulista de Medicina como representante dos médicos no estado de São Paulo. Ela tem uma capilaridade que a leva a todas as regiões do interior do estado com este pensamento uniforme. E por ser uma associação a qual os médicos se associam livremente, sem, portanto, aquele caráter oficial de obrigatoriedade, nos dá também a liberdade de ditar os rumos que os médicos entendem ser o melhor caminho para a assistência à saúde à população. Dr. Florisval Meinão, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Dr. Florisval Meinão, presidente da Associação Paulista de Medicina de São Paulo, conversou com você. Muito bem, e nessa solenidade de lançamento do livro da Associação Paulista de Medicina São Bernardo do Campo e Diadema, eu converso com um convidado ilustre, o prefeito Luiz Marinho, que também foi ministro da Previdência. Hoje ele lembrou de bastante coisa da época de ministro, né, prefeito? Previdência é apaixonante, afinal de contas é um sistema de seguridade muito importante na vida do nosso povo. Na Previdência brasileira, muitos países vêm aqui beber da nossa fonte, aprender. Talvez nós tenhamos, tanto do ponto de vista da seguridade como um todo, saúde, previdência e assistência, o sistema mais completo que existe em poucos países do mundo. Talvez não tenhamos nenhum como o Brasil, da dimensão, do tamanho de continente que é o Brasil, talvez seja o único. E alguns poucos países que têm, países menores, muito desenvolvidos, que têm um sistema bom, mas do tamanho do Brasil eu não conheço. Verdade. E a gente assistiu a uma palestra de um executivo, proprietário de uma empresa que é a Mão Geral, a Egon, o Newton Molina, que a mim me surpreendeu alguns dados. E quando ele fala, inclusive ele se colocou, ele gostaria de ser o garoto propaganda, de fazer o marketing do INSS, da Previdência brasileira, porque ele confessa aqui, eu nunca tinha visto isso, que o regime de previdência privada, que é tão falado aí por analistas, o pessoal sugere, ele não paga o que paga a Previdência oficial. Para o senhor não é novidade, porque o senhor conhece bem o sistema. Mas ouvir de um empresário do setor reforça, inclusive, o trabalho que foi feito até agora, né? Só reafirma o que a gente tem dito. A Previdência brasileira, ela é preciso ser compreendida. Nós temos um grande problema, Joaquim. A grande mídia brasileira desinforma em relação a isso. E o judiciário, os órgãos de controle, está
tomando decisões sem saber o que decidem. A desaposentação, por exemplo, que está quase consolidada pelo sistema judiciário brasileiro, é de uma irresponsabilidade sem parâmetro. Eu tenho conversado com muitos magistrados, eles estão decidindo sem saber o que decidem na área previdenciária. É impressionante a total ignorância dos nossos magistrados sobre esse tema, só que eles decidem, fazem jurisprudência, está comprometendo, sem dúvida, o sistema. É preciso, de fato, que as coisas sejam tratadas com urgência. E como Molina disse aqui, é possível preservar direitos da atual geração e construir uma nova pactuação para as futuras gerações, para preservar o sistema. Nós não podemos comprometê-lo. E no ritmo é possível comprometê-lo. É verdade. Agora eu vou fazer um depoimento de que alguém que usou o sistema, porque eu me aposentei faz um ano, né, depois de 40 anos de trabalho na profissão, e eu lembro de conversar com o senhor quando o senhor era ministro da Previdência, e o senhor anunciando no começo que ia fazer uma revolução, inclusive no atendimento, a parte de informatização da Previdência. E uma vez nós nos encontramos no avião, voltando de Brasília, o senhor falou, agora o cidadão consegue se aposentar em meia hora. Eu pensei comigo, isso é papo de político, né? E eu confesso, no ano passado eu fui orientado a agendar o meu pedido. Eu nem sabia que eu tinha direito de aposentadoria, não, porque sinceramente eu não pensava. Mas aí me falaram, não, vai procurar porque você já tem direito. Eu entrei no sistema da Previdência, que foi implantado na sua gestão, e pedi para agendar lá em Santo André um atendimento. Marcaram para 2 dias depois. Um horário assim, 13h15. Eu falei, também já é absurdo, 13h15. Confesso, não foi 13h15, não, foi 13h25. A pessoa que me atendeu, quando eu peguei um monte de documentos para levar. Ele só pegou o número do meu PIS, colocou no sistema e veio a minha vida inteirinha ali. Até emprego que eu não lembrava que eu tinha tido. Ele falou, você está 4 anos atrasado, você poderia ter se aposentado há 4 anos. Então, você vai se aposentar não a partir de hoje, mas a partir do dia que você pediu essa visita. Eu fiquei encantado com a agilidade e que não tem que fazer negócio, não tem que procurar advogado, não tem que fazer nada. Você vai lá, você é muito bem atendido pelo funcionário. E aí eu lembrei do senhor, eu falei assim, quando o ministro Marinho, agora o prefeito, me falou, eu não acreditei. E é verdade. E graças a esse trabalho isso está funcionando assim. Tem muita coisa para arrumar? Tem, né? Mas melhorou muito, né? Com certeza, eu tenho dito pessoas, se você tem direito, se você contribuiu, porque o sistema é de contribuição, se você cumpriu a tua contribuição, homem 35, mulher 30, não precisa pagar para ninguém. É só ligar 135, fazer a agenda e ir lá. Ou entrar no sistema, caso é www.inss, o resto eu não sei, deve ser .gov. Se botar no Google ali, INSS... Deve ser .gov.br, você pode fazer a tua agenda. No dia que você entrou no sistema ou ligou no 135, ele está valendo a partir daquele momento. Ele serve como uma requisição. Você entrou com o pedido ali. E você vai ter rapidamente atendido, não precisa pagar absolutamente para ninguém, nomear procurador, nada disso, é muito rápido. Tem muitos empresários que se surpreendem com isso e vêm comentar comigo. E de fato nós fizemos uma grande revolução na Previdência Social. Eu me orgulho muito de ter participado junto com outros tantos companheiros desse desenvolvimento do país, dessa transformação do país. E agora transformando a nossa cidade. Verdade. Obrigado, prefeito. A gente vai falar mais vezes. Valeu, um abraço. Prefeito Luiz Marinho conversou com você, amigo telespectador. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, eu tenho certeza de que vocês aproveitaram cada bloco, cada entrevista, cada informação
trazida na edição de hoje. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!